A família mudou muito nos últimos 20 anos e continua mudando rapidamente e em pouco tempo. Como mudaram os costumes e a moral, como mudou o casamento. Pessoas já não precisam casar formalmente para se sentirem casadas. Crianças têm 2 pais ou 2 mães e isso já não causa escândalo. A maior realização da mulher antigamente era casar, ter filhos e educá-los. Agora, muitas procuram outras formas de realização. Entre outras coisas que a mulher de hoje não deixaria de fazer, está o cuidar dos filhos, mas educá-los não figura, segundo as pesquisas, entre as suas atividades prediletas e prioritárias. Casamento sem amor tornou-se quase uma impossibilidade, mas com a verticalização das cidades, foram seus quintais, os vizinhos, a solidariedade e alguns parentes. A família ficou menor, separada. As fontes afetivas cada vez mais distantes. Tia hoje é a professora. A desintegração da família tradicional desarticulou também a educação que as crianças recebiam em casa. Sem a segurança dos costumes e a informação dos mais velhos, os valores estão se perdendo. Sem a experiência dos parentes na família extensa, os pais estão levando as crianças cada vez mais cedo para o sistema educacional, tentando livrar-se do problema de educar os filhos. Não se livram e acabam até com problemas maiores. A escola não substitui os pais na transmissão de valores. A formação da criança exige a atenção e a participação, apoio e compreensão dos pais. O movimento da criança para deixar de viver pelo princípio do prazer e assumir o princípio da realidade é lento. Os jogos eletrônicos tornaram possível testemunhar e participar de ações violentas e brutais com distanciamento e sem envolvimento, escreveu a filósofa americana Cicely Buck, professora em Harvard. É o que ela chama de violência virtual com realismo sádico. Segundo ela, os viciados em videogames ficam dessensibilizados e agressivos, com substancial perda de valores morais, por acreditarem que as ações violentas são a solução para todos os conflitos. Diz ela que é por isso mesmo que os militares e as tropas de choque da polícia americana utilizam videogames em seus treinamentos. Eles veem a todos como alvos e não como pessoas. Um psicólogo também americano, David Grossman, revelou que sua pesquisa mostra claramente que todos os jovens envolvidos em matanças contra colegas nos últimos anos na América praticavam tiros de videogame. Diz ele que jogos violentos aumentam a hostilidade das crianças. No 2º ou 3º dia de vida, o seu bebê já pode ser submetido a um exame para determinar se tem problemas de audição. O método conhecido como teste da orelhinha é indolor, não é invasivo e pode ser realizado durante o sono da criança. O teste dura 10 minutos e é 100% efetivo. É um teste computadorizado que mede os sons procedentes da cóclea, aquele caracol fundamental para a boa audição. Muitos casos de surdez, identificados precocemente, podem ser tratados e curados, com e sem cirurgia, permitindo que a criança ouça perfeitamente. Em cada 10 pais sofre depressão pós-parto, problema que se imaginava atingir apenas as mulheres. Depressão e ansiedade chegam a atingir 10% de todos os pais, cerca de 6 semanas depois da chegada do bebê. Para a metade desses pais, a depressão não tratada persiste por mais de 6 meses e aí exige acompanhamento profissional. A origem é a insegurança a respeito da capacidade de exercer o papel de pai. A depressão pós-parto atinge 1 em cada 4 mulheres e pode atingir marido e mulher ao mesmo tempo. Ela deve ser logo identificada e tratada para evitar a rejeição à criança e problemas de relacionamento para o casal. John Dalton foi o primeiro a tentar explicar a cegueira parcial para certas cores, deficiência que acabou tomando seu nome, daltonismo. Ele mesmo era daltônico e o estudo do código genético dos olhos possibilitou novas descobertas.
Pesquisadores da Universidade de Cambridge descobriram que varia muito a quantidade de pigmentação no olho de cada indivíduo e que a percepção de cores é individual, variando de pessoa para pessoa. Isso explica o bom gosto e o mau gosto na apreciação das cores. Vamos falar de paladar. As papilas gustativas são estruturas da língua que permitem sentir o gosto e que determinam o paladar. O número de papilas varia muito e é uma herança genética que determina se uma pessoa sente melhor os sabores. Segundo a especialista em ciência sensorial Linda Bartschuk, da Universidade de Yale, metade da população em o que se pode chamar de paladar normal, enquanto outra metade está dividida entre os que têm um super paladar e os que praticamente não têm paladar. Quem tem muitas papilas gustativas experimenta o amargo, o doce, o ácido, o azedo e o apimentado com 2 vezes mais intensidade, enquanto os sem paladar são incapazes de distinguir sabores suaves. Curiosamente, sem que se saiba porquê, há mais homens com super paladar e mais mulheres sem paladar. Crianças com pouco paladar apresentam mais problemas para comer. O princípio da paternidade responsável está garantido expressamente na Constituição, no artigo 226, parágrafo 7º. Além de considerar a família como base da sociedade, paternidade e maternidade devem ser exercidos pelo homem e pela mulher em posição de igualdade. Pela Constituição fica claro que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e aos adolescentes a convivência familiar, colocando-os a salvo de toda forma de discriminação. O direito da criança ao reconhecimento do seu estado de filho, que antes sofria alguns impedimentos para filhos ilegítimos, adulterinos e incestuosos, passou a ser absoluto. O princípio da paternidade responsável está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. É a base da comunidade familiar e garante o pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros, principalmente da criança e do adolescente. O homem foi sempre muito excluído e se permitiu ser alijado do papel de pai como educador dos filhos e filhas. Com a mudança do papel e da função das mulheres na sociedade, ocorreu também uma mudança para os homens, especialmente para os pais. O homem atual sofre com as incertezas de seu novo papel. É difícil dizer quem se sente mais inseguro, ansioso, aflito, tenso, homem ou mulher. Ambos estão envolvidos numa continuada reavaliação geral e restrita de funções as mais diversas e num movimento inédito de reciclagem na história da humanidade. O grave é que faltam ao homem modelos masculinos que ele possa seguir. E mesmo informação nos livros que demoram a trabalhar sobre a nova realidade de pai e mãe. Mas já começamos a observar homens, pais engajados, participativos, interessados a exercerem seus novos papéis, contrariando a tradição, a educação e o machismo, vencendo até a resistência de mulheres que temem perder posição, cedendo funções aos homens. E a angústia é maior, porque a humanidade vive tempos difíceis. Nunca produzimos tantos alimentos e nunca houve tantos famintos. Nunca produzimos tanta riqueza e nunca a renda foi tão mal distribuída. Falta emotividade, compaixão, indignação, afetividade, irmandade, falta solidariedade e empatia. Como é que o homem do século XXI está se colocando em relação aos filhos e à humanidade? Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.